sobre a sua história? Sinceramente, sobre a minha história, é uma lenda. Eu sou Manuel Daniel, filho de Valério do Somba e de Felismina Chilombo, que devido aos conflitos armados fui nascido na província do Lubango, no município da Jamba Mineira, que atualmente vai se explorar grandes quantidades de ferro bruto. Eu apareci nos orfanatos dos assuntos sociais nos meados dos anos 80 até 1992, na descendência dos conflitos. Fomos crianças de menor idade, eu pelo menos tinha 12 anos, e houve outras crianças que também tinham a mesma idade, cerca de 300 crianças. Quando o governo se retira do Bailundo, as crianças ficaram debandadas, o governo não despediu, que iria fugir e que teria a responsabilidade de algumas pessoas que estavam a cuidar, não foi embora. Chegando numa madrugada, ficamos sob o controle das forças opostas e fomos saqueados, maltratados, muito ensinado aqui no meu corpo, que se eu puder despir, poderiam ver, mas fica para a próxima oportunidade. E fomos escorraçados para as cadeias e maltratados por tanta brutalidade. É triste. E fomos parar a vida militar, forçosamente, mesmo com a idade menor, e levar grandes quantidades de cargas, escorno, longa distância, sem que houvesse aquela reflexão por parte das forças, seja lá como for, né? E pronto, acho que essa brutalidade abunda em ambas partes, das duas margens do rio, e reflete da mesma forma, é a razão pela qual a gente vive assim. E em 1994 consegui atravessar o outro lado do rio, cheguei aqui procurando auxílio junto do governo. No fundo, é mais para um outro cativeiro. Como é que eu digo é mais para um outro cativeiro? Porque apresentar uma situação, nós éramos 4, amigos 20 que não conseguiram escapar, e apresentando a situação às entidades competentes, na qual a UNINASSE, que era os assuntos sociais, ficou UNINASSE e FASAC, apresentamos e redigimos carta para o Bailundo e município do Bailundo e Uambo, concretamente na senhora Lucília e no senhor Justino do município do Bailundo, e de novo apresentamos a situação aqui a doutora Idalina Carlos da FASAC aqui na província de Benguela, e sempre olhávamos como um papagaio a cantar. Nunca quiseram ouvir as nossas solicitações, diziam que o governo central não tem estatuto sobre o vosso problema. E sempre estamos a insistir no mesmo caso, porque não é um favor que nós almejamos que eles nos façam a partir das suas casas ou das suas heranças, não é, mas que é um direito, o mesmo direito que eles tiveram, que por força própria houvesse uma oposição que por qual também alguém se levantou contra ele, que nós fôssemos atingidos. Então, se houvesse uma maturidade por ambas partes, isso é uma coisa de reconhecer, sinceramente. E desde aquela data até o momento, temos vindo a apresentar sérias preocupações para que nos atendesse. Muitas vezes apresentamos a situação ao governador da província de Benguela, muitas vezes também à direção do MINASSE, e certa vez a pessoa a quem nós dirigimos a nossa carta de solicitação de apoio para o nosso acompanhamento da mesma situação, que é o senhor coordenador do projeto Omunga, foi ofendida moralmente, chamado nome, ora orquestra, não sei que, ora outra coisa mais de ofensas morais, com pessoas que parecem são de alta categoria na vida social e que pareciam serem educadas, né? Mas que me parece que a pessoa a quem nós dirigimos o acompanhamento da nossa situação não merecia ser insultado, porque também é uma pessoa que não tem nada a ver, e quem lhe ofendeu talvez é as mesmas pessoas que
contribuíram nessas desgraças que hoje nos encontramos e nos levou até a fazer outros avanços, sinceramente. Ok. E o Numa Neo tem famílias? Quantos elementos tem a sua família? Família, meus progenitores, família... Tem família aqui no Rio? Tem família aqui no Rio, Benguela? Para dizer a verdade, eu não tenho família aqui, nem em Benguela, nem em qualquer parte. É a lógica pela qual que quando eu estou muito aflito, estou dormindo, quando estou a fazer trabalho de segurança noturna, quando eu trabalho que aparece, eu passava a noite com a minha criança, porque a mãe é demente, a criança passava a noite comigo andando ou dormindo, vigiando o trabalho. E se é que eu tivesse alguma família, na verdade, no ponto de vista concreto, como outras pessoas também têm família, acho que essa família apareceria nesses tais momentos difíceis. E se é que por milagre apareça essa tal família que eu não conheça nos momentos tão difíceis desde que fui nascido, fui para o orfanato, e do orfanato estou aqui a padecer tanto e cheguei de perder um filho que faleceu por falta de apoio material e outra criança também apanhou tuberculose dos gânglios e foi operada, mas sempre continua a tossir. Os médicos alegam que a criança não tem nada porque não apresentamos a legalidade que eles gostam, aquela legalidade agasosa, já que Angola é meio um país grande a nível do mundo na corrupção. Conta-nos um pouco como é que foste recrutado na vida militar. Quantos anos tinhas naquela altura? Naquela altura eu tive mesmo 12 anos. Aos 12 anos, quando fomos levados à cadeia no túnel no interior do município do Bailondo, tive aí 4 meses sem comer, muita tortura. Me apertavam um alicate na língua e amarravam-me um abuso de 60 milímetros nos meus testículos e faziam muita coisa, chamavam-me, já que eu na altura nos assuntos sociais tinha vivido com um senhor, primeiro secretário, não sei o que, doente lá naquela altura, chamado senhor Silvestre, também já morreu. E sofri muito e sofremos muito com outras pessoas, só que começaram a nos separar. Esse vendilhão à noite, esse é a X hora. Eram quantas crianças? Lá na altura, na creche, éramos cerca de 300 crianças, além dos mais velhos, que pertencem à terceira idade, que também vinham de várias zonas, vinham de várias áreas em conflitos, né? Já recuperados para serem então sustentados aí nesse centro de recuperação ou de concentração de gente vindo do conflito. Mas esclareça-nos uma coisa, o Manel foi criança soldado, ou seja, aos 12 anos trabalhou como soldado. Sim, aos 12 anos eu já fui, aos 12 anos tiraram-me da creche, levaram-me no túnel, cumpri até 4 meses de cadeia. Depois de 4 meses levaram-me a um centro, eu e o Abia Jamba, o Antônio Fonseca e o Alberto Chiwila. Ainda de momento essas pessoas que eu estou a contar estão presentes. O Alberto Chiwila está lá no Bailondo por detrás da era. E sabes por que foste recrutado naquela época? Eu não sei, só sabia que estou a ser esforçado nesse trabalho tão macambúrcio, com gente estúpida que nem sabe refletir pelo que fazem, porque eu nem fui da confiança dos tropas, nem tinha o perfume de um cadastro militar, porque não fui até pronto, nunca fui amigo de um tropa, mas pronto, a partir daquela data batizaram-me forçosamente ser um tropa obrigatoriamente e tinha que cumprir. E como é que te sentiste quando foste recrutado com aquela idade? Quando me senti com aquela idade, quando fui recrutado com aquela idade, sem comida, muitos maltratos, muita porrada, eu me senti como se esse mundo não fosse mesmo aquele que Deus criou. Talvez é um mundo
dos atrofiados que fazem uma coisa que eles próprios também não sabem, só fazem por fazer para procurarem fama ou negócio e a lucro, talvez. Então, depois de seres recrutado, o que é que fazias? Mandava, depois de acabar a recruta, me mandaram para as áreas do Elongo. Não, durante a recruta. O que é que vocês, depois de te tornarem criança, soldado, quando ficaste soldado, o que é que fazias? Ok. Eles nos metiam como escudos nas áreas mais confrontosas com as outras forças. Como assim, como escudo? Eles nos faziam assim, nas áreas onde está o conflito está mais intenso, né? Eles nos punham aí com chicotes, ir mesmo por detrás, ir contra o canhão que está a vir ou contra o BP1 que está a vir, nos mandar a rastejar e subir sobre o BP1 e atirar aí uma granada e aquilo desfazer, e se você também ser desfeito também é a mesma coisa, e nos utilizaram assim como um sacrifício, porque então já acharam que nós somos pessoas já criadas pelo Estado e tínhamos também que ser sacrificados desta forma. Então, quer dizer que já chegaste a usar armas? Além de granadas, bombas, quais são os outros tipos de armas que eles te davam? Eu já usei castor, já usei metralhadora, já usei morteiro 80, já trabalhei com morteiro 60, também ultimamente trabalhei com uma arma aí telescópica, quando estavam a dizer que haveria o grande bombardeamento vindo da Catombela para a tomada do Ambo. Eu estava aí a manejar a grande armamento mesmo naquela altura, é verdade. Então, essas armas que acabaste de citar, te ensinaram a usar ou como é que aprendeste? Aquelas armas, aos treinos não fomos instruídos para utilizar como utilizar aquelas armas, mas como as áreas do conflito a que nos empurrava é uma área tão iminente, é que os mesmos donos dessa própria guerra fogem à responsabilidade de perder as suas vidas, nós utilizados como escudos. Então nos instruíam ao abrir e fechar o olho, como fazem alguns que não sabem conduzir em carro e pagam uma gasolina e depois para a mão começam a conduzir em carro sem cartas de condução, conforme também nós nos fizemos no tempo de guerra. De repente te ensinam que aí você maneja aí, controla este ângulo dentro do espelho e faz assim, mexe a manivela e aí foi por isso. Como é que te sentiste quando colocaram uma arma na tua mão? Quando você é menor de idade? Quando me senti, eu sentia-me que os meus órgãos, a partir mesmo do meu interior, cada saída de um projetil ou de uma bala, já que a sua pulsação é maior que a minha quilograma, a minha idade e mesmo a tonagem da minha mentalidade, a própria minhas camadas cinzentas não suportavam aquele movimento todo daquele armamento. Eu me sentia como também se eu fosse um projetil que pudesse explodir junto com aquela mesma arma para que acabasse com aquilo aí. Mas pronto, suportei. Os outros, alguns não conseguiram de suportar, alguns mesmo foram se atirando com as mesmas armas e quando foram vistos foram dados também tiros nas cabeças. Isso quer dizer que já chegou a disparar uma arma? Muitas vezes. Chegou a matar alguém? É claro que na guerra, quando eles não querem matar, tragam-te a ti para matar, tens que matar porque usam crianças, porque criança que não sabe refletir, é que não tem método, é que não viu nada, é que não sabe nada, só tem que ser utilizado. Já fiz coisas muito mesmo pior. E na recruta, como é que vocês ficavam sempre lá só numa unidade ou vos distribuíam?
Havia outras pessoas de elite que já pertencem a eles há muito tempo. Nós, como éramos utilizados para certos fins, para então, como escudos, nos trocavam, ora é ir na região 50, ora é ir na Canjala, ora é ir na Gabela. E também estive na Gabela, quem sai para o Sumbe, controlar aí alguns que passavam aí com as viaturas. Fizemos muito trabalho acerca disto. E como é que vos tiravam de uma unidade para outra? Quando nos tiravam, não diziam que vão para fazer guerra ou vão se atacar, ou como, não. Nos diziam que vão fazer uma saída e nos mandavam sair, nos mandavam fazer aquela viagem sem armas. As armas já eram encontradas naquele local. Assim, mesmo sem fardamento, fardar-se como, andar como um porco que talvez só se farda quando se rebola na lama, né? Naquela época, na recruta, lembras-te mais ou menos de quantas crianças eram? Com quais idades, mais ou menos? Para mim, digo a minha franca verdade que a maioria parte, quase 75% da recruta que teve aí, na elevação da missão do Ecunha, no Quipeio, na província do Ambo. Aquela elevação tinha muitas crianças. 75% das crianças tinha 2 batalhões de crianças só mesmo. Depois, os outros 2 batalhões é que eram assim intercalados, criança mais velho, criança mais velho. E eles faziam assim, criança que saíam da Ganda, da Ganda, essa área de Benguela, concretamente nesses municípios que fazem parte de Benguela, e vinham além do Bailundo. Agora, os que vêm do lado do Bailundo vinham nesse lado, então, para serem frente a frente com Benguela. Naquela época, na recruta, quais são os tipos de agressões que vocês sofreram? Naquela altura, quando você sentisse que a pólvora atrofiava a respiração, os pulmões já não se aguentavam, eles usavam um tipo de castigo, metiam paus sobre os dedos, tanto dos pés como nas mãos, e mandavam colocar uma pedra na cabeça e uma pedra mesmo nos pés das mãos, nos pés, sobre os dedos e sobre as mãos, e mandavam andar e a cantar. Quando caísse, então seria tamarrar. Então partir um monte de chicote que nem são contados, ser por atado, mais ou menos 250 chicotes, 2 pessoas por uma, contra uma pessoa. 2 pessoas batem uma vez, é assim que se conta uma vez, até que chegasse a 250. Muita gente acabaram por morrer só pela chicotada, por terem reivindicado certas obrigações que nem são mesmo, nem davam para serem cumpridas. E como é que conseguiste sair de lá? Eu consegui sair de lá ultimamente quando Catombela programou retomar a província do Ambo. Então havia algum intenso bombardeamento a partir mesmo do Elongo, o Soque, até Londimbale, sucessivamente. Então dava-se conta que as forças do governo estavam a penetrar e já chegavam quase o rio Balombo, que vai ao Elongo.